A pandemia de Covid-19 trouxe mudanças drásticas em todos os aspectos da vida, incluindo o funcionamento das igrejas. Antes da pandemia, as igrejas seguiam suas rotinas tradicionais de cultos, atividades comunitárias e eventos presenciais. Com o surgimento do coronavírus, houve uma necessidade urgente de adaptação, resultando em uma transformação significativa na forma como as igrejas operam e se conectam com seus membros. Antes da pandemia, as igrejas geralmente operavam de forma muito semelhante, independentemente da denominação. A maioria das igrejas realizava cultos presenciais regulares, incluindo cultos de domingo, estudos bíblicos durante a semana e reuniões de oração. Havia uma ênfase em eventos comunitários, como retiros espirituais, conferências, casamentos, batismos e outras celebrações religiosas. A interação face a face era um componente central das igrejas, proporcionando uma sensação de comunidade e apoio. Pastores e líderes religiosos forneciam apoio espiritual diretamente aos membros, por meio de aconselhamento pessoal e visitas domiciliares. As reuniões presenciais permitiam uma forte sensação de comunidade e apoio mútuo. As práticas e rituais tradicionais eram mantidos com fidelidade. A presença física dos líderes religiosos facilitava um apoio espiritual mais pessoal e imediato. As atividades eram limitadas pela localização geográfica, dificultando a participação de pessoas que não podiam estar fisicamente presentes. A necessidade de instalações físicas para reuniões e eventos demandava um investimento significativo em infraestrutura. A adesão estrita às práticas tradicionais podia, por vezes, limitar a inovação e a adaptação a novas circunstâncias. A pandemia forçou as igrejas a se adaptarem rapidamente às restrições de distanciamento social e aos lockdowns. A maioria das igrejas migrou para plataformas online, realizando cultos e reuniões virtuais via Zoom, YouTube, Facebook e outras ferramentas de videoconferência. Pastores e líderes começaram a fornecer aconselhamento e apoio espiritual por meio de chamadas de vídeo e telefone. Houve um aumento no uso de mídias sociais e aplicativos para manter os membros engajados e informados. As doações e dízimos começaram a ser coletados por meio de plataformas digitais. As transmissões online permitiram que igrejas alcançassem um público mais amplo, incluindo pessoas que não podiam participar fisicamente. A adoção de tecnologias digitais proporcionou maior flexibilidade e inovação nas formas de adoração e ensino. A redução na necessidade de infraestrutura física diminuiu os custos operacionais. A falta de interação face a face levou a uma sensação de isolamento e perda de comunidade para muitos membros. Nem todos os membros tinham acesso às tecnologias necessárias para participar das atividades online. A transição para o ambiente digital apresentou desafios técnicos tanto para líderes quanto para membros. As missas online se tornaram comuns, mas houve dificuldades em adaptar rituais sacramentais, como a Eucaristia. Igrejas protestantes, em sua maioria, conseguiram adaptar suas atividades para o formato online, com foco maior em sermões e estudos bíblicos virtuais. Estas denominações, que enfatizam a experiência espiritual ativa, enfrentaram desafios únicos para manter o fervor religioso e a prática de dons espirituais no ambiente virtual. Muitas dessas igrejas foram ágeis em adotar tecnologias emergentes para manter o engajamento dos membros. Igrejas menores enfrentaram mais dificuldades devido à falta de recursos tecnológicos e financeiros. Apesar dos desafios, muitas igrejas menores conseguiram manter um senso de comunidade forte através de grupos de suporte e interações locais. Com o fim das restrições, muitas igrejas começaram a adotar um modelo híbrido. A combinação de cultos presenciais e online se tornou uma prática comum. Medidas como distanciamento social, uso de máscaras e estações de desinfecção foram implementadas para garantir a segurança dos congregantes. O apoio espiritual continuou tanto virtualmente quanto presencialmente, oferecendo maior acessibilidade. Maior inclusão. A acessibilidade dos cultos online continua a permitir a participação de um público diversificado. A experiência adquirida durante a pandemia incentivou as igrejas a serem mais flexíveis e inovadoras. A capacidade de se adaptar fortaleceu a resiliência das comunidades religiosas. Manter o engajamento dos membros tanto online quanto presencialmente continua a ser um desafio. Algumas igrejas enfrentam dificuldades financeiras devido à diminuição das doações durante a pandemia. A transição para modelos híbridos pode fragmentar a comunidade, com membros se dividindo entre os formatos presencial e online. A pandemia de Covid-19 trouxe uma mudança sem precedentes em quase todos os aspectos da vida,
incluindo a maneira como as igrejas operam e se conectam com suas congregações. Desde o fechamento de locais de culto até a adoção de plataformas digitais, as igrejas tiveram que se adaptar rapidamente a uma nova realidade. A pandemia afetou igrejas de todas as denominações e tamanhos, forçando muitas a fechar suas portas permanentemente. Esse impacto foi sentido globalmente, com igrejas em países desenvolvidos e em desenvolvimento enfrentando desafios semelhantes. Igrejas menores e comunitárias. Muitas igrejas menores, que dependiam fortemente de doações presenciais e tinham recursos limitados para a transição para o online, foram forçadas a fechar. A falta de tecnologia e infraestrutura adequada foi um fator determinante. Em várias regiões, paróquias católicas sofreram fechamento devido à redução drástica na participação e nas doações. Em algumas áreas, dioceses inteiras consolidaram paróquias para manter a viabilidade financeira. Igrejas em áreas rurais, onde o acesso à internet é limitado, também enfrentaram dificuldades extremas. A impossibilidade de realizar cultos online deixou essas congregações sem suporte espiritual e financeiro. Nos Estados Unidos, diversas igrejas pequenas e independentes anunciaram seu fechamento. A pressão financeira, combinada com a falta de assistência governamental específica para instituições religiosas, resultou em uma onda de fechamentos. No Brasil, igrejas evangélicas e católicas em comunidades carentes foram severamente impactadas. A dependência de doações presenciais e a falta de acesso digital dificultaram a manutenção das operações. Em países europeus como Itália e Espanha, onde a pandemia foi particularmente devastadora, várias igrejas históricas também fecharam suas portas. A manutenção de edifícios antigos sem a entrada regular de recursos se tornou insustentável. A queda nas doações foi um dos principais fatores que levou ao fechamento das igrejas. Com a congregação incapaz de se reunir fisicamente, as contribuições financeiras diminuíram drasticamente. Manter instalações físicas, especialmente grandes edifícios históricos, tornou-se inviável sem a presença regular de fiéis. A falta de habilidade e recursos para adotar rapidamente tecnologias digitais impediu que muitas igrejas continuassem a oferecer serviços de culto e apoio espiritual. A transição para cultos híbridos, combinando presença física e participação online, representa um desafio significativo. As igrejas precisam investir em tecnologia, treinamento e infraestrutura para garantir que ambos os formatos funcionem harmoniosamente. Equipamentos de transmissão, plataformas de videoconferência e equipes técnicas são essenciais para a realização de cultos híbridos. Garantir que todos os membros, especialmente os mais idosos ou aqueles com menos acesso à tecnologia, possam participar efetivamente. Manter o senso de comunidade é um dos maiores desafios. A falta de interação face a face afetou a coesão das congregações. Incentivar a formação de grupos menores, tanto presenciais quanto virtuais, pode ajudar a manter a conexão entre os membros. Planejar eventos que possam ser realizados com segurança, seguindo as diretrizes de saúde pública, para fortalecer os laços comunitários. A pandemia mostrou a vulnerabilidade das igrejas que dependem exclusivamente de doações presenciais. Diversificar as fontes de renda é crucial para a sustentabilidade futura. Implementar sistemas de doação online que sejam fáceis de usar e acessíveis para todos os membros. Estabelecer parcerias com empresas locais e buscar patrocínios para eventos e projetos comunitários. A gestão cuidadosa dos recursos financeiros se tornou ainda mais importante no pós-pandemia. Manter a congregação informada sobre a situação financeira da igreja e como as doações estão sendo usadas. Criar fundos de emergência e desenvolver planos de contingência para futuras crises. A pandemia exacerbou problemas de saúde mental e criou novas necessidades de apoio espiritual. Oferecer serviços de aconselhamento, tanto presencial quanto virtual, para ajudar os membros a lidar com o estresse e a ansiedade. Desenvolver programas de bem-estar que incluam atividades físicas, práticas de mindfulness e grupos de apoio. Os líderes religiosos precisam estar preparados para enfrentar esses novos desafios. Investir em programas de formação contínua para pastores e líderes, abordando temas como saúde mental, uso de tecnologia e gestão de crises. Criar redes de apoio para líderes religiosos, proporcionando-lhes o suporte emocional e espiritual necessário. A pandemia acelerou a necessidade de inovação e adoção de novas tecnologias. Continuar explorando e utilizando plataformas digitais para cultos, estudos bíblicos e outras atividades.
desenvolver aplicativos próprios e utilizar mídias sociais para engajar a congregação e alcançar um público mais amplo. Garantir a segurança das informações e a privacidade dos membros é fundamental. Implementar medidas de segurança cibernética para proteger os dados pessoais e financeiros dos membros. Educar os membros sobre práticas seguras de uso da internet e das plataformas digitais. A pandemia mostrou a importância da colaboração entre diferentes denominações e tradições religiosas. Desenvolver iniciativas conjuntas para enfrentar desafios comuns, como apoio a comunidades vulneráveis e resposta a crises. Promover o diálogo interreligioso para fortalecer a compreensão mútua e a cooperação. Criar mecanismos para respostas coordenadas a futuras crises é essencial. Desenvolver planos de ação conjunta para enfrentar futuras pandemias ou outras crises globais. Estabelecer redes de suporte que permitam a troca de recursos e conhecimentos entre diferentes igrejas e denominações. A pandemia de Covid-19 trouxe à tona as vulnerabilidades e a resiliência das igrejas. As lições aprendidas durante esse período são fundamentais para moldar o futuro das práticas religiosas. O futuro das igrejas dependerá de sua capacidade de se adaptar, inovar e manter a conexão com suas congregações. O equilíbrio entre o físico e o digital, a sustentabilidade financeira e o suporte espiritual serão pilares essenciais para enfrentar os desafios do pós-pandemia. Apesar dos desafios, há um senso renovado de esperança e a oportunidade de construir uma comunidade de fé mais forte e resiliente. A pandemia pode ter fechado muitas portas, mas também abriu novas avenidas para a prática religiosa e a conexão espiritual. A pandemia de Covid-19 impôs desafios significativos às igrejas, mas também abriu oportunidades para inovação e adaptação. As igrejas que conseguiram equilibrar tradição e modernidade, mantendo foco na comunidade e no apoio espiritual, emergiram mais fortes e resilientes. A experiência pandêmica deixou um legado duradouro, moldando um futuro onde o físico e o digital coexistem, enriquecendo a experiência espiritual e comunitária dos fiéis.